Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Abra comigo a palavra de Deus, aí no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, nós vamos ler o verso de número 47. Amém? Marcos 10, 47, diz assim: Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração. Diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis a tua palavra que nos é entregue neste momento, e nós sabemos que ela é viva, é poderosa, é eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos, e não torna a ti sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada. Então, mediante a liberdade do nosso coração, que isso assim seja construído, para que verdadeiramente venhamos a usufruir de todas as bênçãos que advêm da tua palavra a favor de nossas vidas nesta noite. Eu também, Espírito Santo, me dou a ti toda a liberdade na minha vida, a fim de não ser eu a falar, mas sim tu falando e ministrando. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, destino não vem pronto, destino se constrói. Amém? Repita comigo. Destino não vem pronto, destino se constrói. Entendeu? Meus queridos, todo movimento que a gente faz produz resultado. Todo movimento que a gente faz altera resultado. Como assim, pastor? Tudo que eu produzo, tudo que as minhas decisões trazem para a minha vida, mediante as escolhas que eu faço, vai produzir resultados. Então isso significa que todo movimento vai produzir algo. Então, se todo movimento tem poder de produzir algo, também todo movimento tem poder de alterar algo. Concordam? Então, nada está pronto. Tudo está por se fazer. Dentro dessa lógica, dentro dessa perspectiva, não é assim? Então, isso significa que eu posso promover resultados ou alterar resultados. E isso vale para tudo na nossa vida. Para tudo. O mundo não prega assim. O mundo é sempre fatalista, né? Nas suas posições, nas suas manifestações, nas suas divulgações. Mas a própria palavra diz que nós não devemos nos conformar. E quando fala conformar, está dizendo para nós não tomar a forma que as circunstâncias, que os meios, que as situações estão querendo promover na minha e na sua vida. Porque em Cristo nós temos poder de alterar o que a circunstância, a adversidade, o problema, seja que situação for, está querendo produzir na minha e na sua vida. O poder está em nós, não está nas circunstâncias. O poder está na minha e na sua vida, não naquilo que é gerado, produzido no mundo. Somos eu e você em Cristo Jesus, que temos todo o poder de fazer as coisas terem um resultado aprazível, um resultado benéfico para mim e para a sua vida, ainda
que tenhamos que passar pela aflição, pelo esforço, ainda que tenhamos que lutar, que buscar, ainda que tenhamos que enfrentar o dia mau, mas está em nós a solução. E isso é algo tão bom e tão precioso, que só isso em si já deveria nos dar toda a motivação e todo o ânimo para fazer as coisas acontecer. Porque se a solução está em mim, não depende dos outros. Concordam? Se a solução está em mim, não depende dos outros, não depende da opinião dos outros, não depende da atitude dos outros, não depende do que os outros querem, mas o que eu, mediante a fé em Cristo, tenho o poder de construir, de fazer, de trazer à existência, porque nós temos um Deus que é suficientemente poderoso para fazer, inclusive, infinitamente mais de tudo que pedimos ou precisamos, porque mediante a sua riqueza em glória por Cristo Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades. Todas. Salmo 34 diz assim: muitas são as adversidades dos justos, mas de todas elas o Senhor o livra. Só que, irmãos, o versículo fala da grandiosidade de Deus, da soberania de Deus, de quem Ele é, da sua essência, do poder que Ele tem, quando diz que de todas Ele nos livra. Mas Ele nos livra, nos impulsionando a fazer os movimentos que vão alterar o resultado. Deu para entender? A palavra de Deus, ela sempre vai nos dar o norte de quais são os movimentos que eu preciso fazer para alterar os resultados. Ou para buscar o resultado que ela diz que tem poder para fazer, ou para fazer com que algo novo aconteça, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. O nosso Deus é um Deus de novidades. Então nele eu tudo posso. E quando eu faço o movimento, Ele diz que Ele me ajuda, que Ele me esforça, que Ele me dá força, que Ele vai comigo, e se tiver que ir na frente, Ele toma a posição e faz o que é necessário para que a gente consiga prosseguir, avançar e conquistar. Essa é a realidade dos fatos que eu preciso estar o tempo todo renovando na minha mente. E nós, às vezes, temos tendência de nos abater com coisas até mesmo pequenas, porque a gente já acha que é complicado, que é difícil, mas não é essa a visão. A visão é que em Cristo Jesus, eu tudo posso. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Isso é uma realidade, meus irmãos. É uma verdade. E eu tenho que aplicar ela na minha vida, porque aí sim eu vou experimentar as coisas que são boas, agradáveis e perfeitas, que vêm de Deus a favor daquele que usa a sua fé, que vive pela sua fé, que determina pela fé, que age pela fé, que se movimenta pela fé e que busca, mediante essa fé, até o impossível, crendo que o Deus do impossível faz o impossível ser possível. Amém? Se nós pegarmos esse texto aqui, é bem interessante. Diz ali que havia um homem na cidade de Jericó, que ficava no caminho, e no caminho, ele todos os dias
ficava pedindo esmolas, porque ele era cego. A Bíblia não diz se ele era cego de nascença, se ele ficou cego, e se ficou, não diz em que circunstâncias, mas a Bíblia define o fato que ele estava cego. E diz que por ele estar nessa condição, ele tinha toda a sua vida limitada, e ele tinha a sua vida dependente. E aí essa dependência era tanto daqueles que eram os seus familiares, quanto os outros. Ou seja, uma situação desfavorável, uma situação onde ele não tinha o controle, onde ele era dominado pela situação. E diz então que essa era a rotina desse homem. Mas ele estava numa cidade chamada Jericó, e nessa cidade Jesus por algumas vezes fez milagres. E se você buscar dentro do contexto das várias vezes que Jesus entrou em Jericó, ele fez muitos milagres, mas ele já havia curado cegos em Jericó. E de repente, diz que Jesus vinha pelo caminho, no caminho onde estava Bartimeu, e vinha com Jesus uma multidão. Muito barulho, muito ruído. Mas dentre o barulho e o ruído, eu creio que o versículo dá a tônica do que aconteceu. Diz ali: assim que ouviu que era Jesus. É assim que começa o versículo. Assim que ouviu que era Jesus. Quando ele teve conhecimento, quando ele teve entendimento, quando ele teve a percepção de que era Jesus que estava no caminho, e que Jesus haveria de passar por ele naquele caminho, ele tomou uma posição dentro dele, de fazer o movimento para romper com as limitações, de fazer o movimento para alterar o seu destino, para mudar a sua situação. Ele decidiu fazer um movimento para trazer uma oportunidade para a sua vida. Ele fez um movimento para buscar uma novidade dentro do seu contexto de vida. E aí você pode pensar: pastor, ele agiu por fé? A Bíblia não diz se ele agiu por fé. A gente não sabe qual foi a motivação inicial, mas Jesus completou dizendo o seguinte: a tua fé te salvou. Se Jesus falou que a fé salvou, Jesus está falando de um mecanismo que acionou a vida dele e produziu o movimento necessário para que ele tivesse uma nova vida, para que ele alterasse a sua situação, para que ele mudasse o seu contexto, para que ele saísse daquela forminha que ele estava ali, sendo impulsionado a vivenciar. Ele despertou algo que rompeu com aquelas limitações. E eu creio que essa é a tônica dessa história. E sabe, irmãos, que é interessante que dentre as várias pessoas que Jesus curou, é quase inexistente as que citam o nome. Mas esse cego teve o seu nome citado porque ele rompeu com algo. Porque ele produziu algo diferente. Ele
movimentou algo de forma diferente. Eu não sei qual foi o primeiro impulso do coração dele, mas ali diz que ele, ouvindo que era Jesus. Se eu for ler aquele versículo que diz lá em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. É algo específico que produz a fé. É o ouvir a palavra. Quando eu estou lendo a palavra, se eu leio a palavra em voz alta, se eu pego a Bíblia, abro num salmo, e eu começo a ler esse salmo em voz alta, as palavras vão entrar no meu ouvido. Não vai ser apenas uma coisa que eu estou apenas lendo, mas eu vou estar ouvindo. Esse ouvir, e o ouvir o que a palavra narra, o que a palavra diz, o que a palavra revela, faz com que algo seja acionado em mim e em você. E eu creio que foi esse acionamento que aconteceu em Bartimeu. Ouvindo ele que era Jesus, fez ele fazer uma reflexão diante de tudo que ele ouvia. Porque ele era cego, mas não era surdo. E eu creio que ele ouvia, e ele deve ter ouvido relatos do que Jesus, em suas visitas anteriores, operou na cidade. Manifestou de poder. Executou de milagres. E naquele momento, ele resolveu fazer um movimento. Um movimento que mudou a história da vida dele. Agora olha para mim, irmãos, que interessante. Por ele ser cego, ele não enxergava a realidade. Certo? Por ele ser cego, ele não sabia a quantidade de multidão que tinha ao redor de Jesus, que poderia ser uma barreira, que poderia ser uma dificuldade, que podia ser um fator de resistência, de impedimento. Por ele ser cego, ele não podia visualizar quem estava próximo de Jesus, impedindo a multidão de chegar até Jesus. Por ele ser cego, ele não enxergava as coisas como eu e você enxergaríamos diante do quadro que estava ali pintado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, meus queridos, que quando a gente fecha os olhos para a realidade, a gente abre os olhos para as possibilidades. Como assim, pastor? Meus amados, isso é entrar na dimensão da fé. É quando eu estou vendo uma realidade, mas eu fecho os olhos para ela e eu visualizo na minha mente por aquilo que a palavra constrói de certeza, de firmeza, de convicção daquilo que Deus tem poder para fazer, que mediante a sua soberania Ele tem domínio, poder. Quando eu visualizo nessa dimensão, eu consigo me movimentar com mais clareza e objetividade. Porque eu não estou dominado pela imagem, eu não estou dominado pelo o que está à minha frente, mas eu estou me movimentando por aquilo que eu creio que Deus tem poder para fazer. Vou dar um exemplo aqui. Lembram da história das muralhas de Jericó? Nessa cidade de Jericó, aconteceu um evento muito forte, na época em que Israel, saindo do Egito, saindo da escravidão,
com a direção de Deus de cruzar o Jordão para entrar na terra prometida, a primeira cidade fortificada que eles encontraram foi a cidade de Jericó. Tinham muralhas enormes. E Deus deu uma estratégia. Aos olhos deles, era uma muralha enorme. Aos olhos naturais, eram muralhas intransponíveis. Aos olhos naturais, era uma grande fortificação, era uma grande barreira, era uma grande limitação. Aos olhos naturais, era uma grande impossibilidade invadir, entrar naquela cidade. Mas Deus disse para eles rodearem por 7 dias, eles dessem 7 voltas, e na 7ª gritassem, e as muralhas cairiam. Esse foi um fato pitoresco envolvendo a cidade de Jericó. E nós sabemos que eles marcharam por 7 dias, e no 7º dia foi trocadas as trombetas, eles gritaram, e as muralhas caíram. Porque quando a gente entende que a gente está se movimentando por um propósito de Deus, quando a gente entende que a gente está se movimentando por uma palavra específica de Deus, quando a gente entende que a gente está fazendo um movimento impulsionado pela fé, quando a gente entende que está fazendo um movimento que a palavra está trazendo à minha mente, que é Deus que começa a agir para concretizar, para fazer com que aquilo que eu não tenho capacidade de fazer, aconteça. Esse é o fator da minha ação, esse é o fator da minha movimentação, o que eu ouço de Deus. O que eu ouço. E isso vale para qualquer situação, meus queridos. Vale para qualquer situação. Ah, pastor, eu estou com uma situação financeira difícil. Tem palavras aqui que orientam, que direcionam, que norteiam atitudes para mudar, para alterar essa situação, essa circunstância, para movimentar o que é necessário e fazer com que o que seja favorável se manifeste. Tem instrução aqui para mim e para você. Ah, pastor, mas eu estou com um problema dentro da minha casa. A palavra de Deus diz, ela traz um norte, ela dá uma direção daquilo que precisa ser feito, como deve ser feito, de que maneira deve ser feito. E se eu faço esses movimentos, eu altero os resultados. Qualquer movimento que eu fizer, pelo poder da palavra, eu vou alterar ou produzir um resultado. Isso é fato. Isso é fato. É uma realidade. Bartimeu agiu, se movimentou. Ele não deixou a oportunidade passar. Diz que ele, ouvindo que era Jesus, ele começou a gritar. Ele não estava enxergando onde Jesus estava. Ele não visualizava a localização correta de Jesus. Ele não tinha a visão da pessoa de Jesus. Mas ele ouviu que era Jesus. Foi o que bastou. Para ele gritar, para ele ter uma atitude, para ele tomar uma posição, para ele romper com a limitação da sua vida, para ele partir para uma ação. E diz que ele gritando, ele chamou a atenção de Jesus. Porque, meu querido, é impossível orar, é impossível clamar, é impossível buscar a Deus em oração e não ser ouvido. Não tem como. É um movimento que movimenta Deus. Quando eu decido orar,
quando eu decido buscar a Deus em oração, clamando, apresentando a Ele a minha causa, as minhas petições, aquilo que eu creio que Ele tem poder para fazer, é impossível que não vá chamar a atenção de Deus. Porque Jesus disse: tudo aquilo que pedirdes crendo em meu nome, recebereis. O que faz eu crer naquilo que eu estou pedindo? É eu ter entendimento o que Deus quer a respeito daquilo que eu preciso. Isso é orar a palavra. Como assim, pastor? Eu teve uma situação, deixa eu ver, uma que eu me lembro aqui, que marcou muito a minha vida, foi de uma perseguição injusta. Uma perseguição injusta, uma perseguição caluniatória, e eu tomei uma posição em oração. E a minha oração não era muito extensa nem muito complicada. A minha oração era o seguinte: Isaías 55, lá diz: Senhor, toda língua que ousar contra mim falsamente em juízo, tu mesmo a condenará, porque essa é a herança dos teus filhos. Olha que forte isso, irmãos. Todo aquele que falar falsamente contra você, você mesmo vai produzir juízo para que a verdade seja revelada, e ainda diz que é Deus que vai operar com você nessa situação, porque é uma herança que procede dele para aqueles que são seus filhos. Isso é orar a palavra, irmãos. E eu me lembro que eu dobrava o joelho e eu dizia: Deus, lembra-te do que está aqui na tua palavra, a qual saiu da tua boca, que eu mesmo a condenarei em juízo, porque essa é minha herança. Pastor, quando é que o senhor parou de orar? Quando aconteceu. As pessoas, às vezes perguntam: pastor, até quando eu oro? Até acontecer. Porque a palavra, ela tem que se cumprir, irmãos. Porque não saiu da boca de homem, saiu da boca de Deus. Mas pastor, o que o senhor fez enquanto isso? Não fui lá tirar satisfação, não fui lá meter o dedo na cara, não fui lá fazer coisa pela força do meu braço, não. Eu fui orar e esperar a oração se cumprir. Irmãos, quando a oração se cumpriu, pensa no terremoto que deu. Aí, o que foi antes humilhado, aconteceu o quê? Foi exaltado. Amém? Está escrito, irmãos. Está escrito. Teve uma vez que eu fiquei fiador de uma pessoa. E o bicho começou a pegar. Porque quando você fica fiador de alguém, significa que você está garantindo algo por aquela pessoa. E se aquela pessoa não conseguir cumprir, você vai ter que cumprir. Não é lógico? Não é lógico? Aí tem uns que ficam brabinho, né? Porque, gente, você assumiu, se vira. Aí quando a coisa começou a apertar, eu fui procurar na palavra, eu achei, irmãos, tinha resposta. Estava lá no livro de Eclesiastes capítulo 6. Aí eu fui ler e dizia que se você ficou fiador de alguém, bata na porta dele dia e noite, até que ele cumpra com aquilo que ele deve fazer. Não descanse. Pastor, e aí? Eu fui lá, todas as vezes que eu podia, dava ideia para ele, dava motivação para ele, dava ânimo para ele, dava às vezes até umas ideias meio mirabolantes, mas eu queria que ele prosperasse para resolver o problema.
Tem gente que quer que a pessoa caia em desgraça, porque, irmãos, para pensar. O ser humano tem umas ideias, né? Você ficou ficador da pessoa, aí você, porque a pessoa está passando dificuldade, você fica com raiva, você quer empurrar ela mais para baixo ainda. Quem é que vai pagar depois? Não, meu querido, você tem que ajudar ele, você tem que dar ânimo, você tem que trazer ideias, você tem que dar estratégia, você tem que até investir para fazer a coisa acontecer. A palavra diz, irmãos, dá certo, funciona. Dá trabalho? Dá. Incomoda? Incomoda. Mas você fez o movimento. Aí você fez o movimento produzir um resultado. Se você quer alterar o resultado, tem que fazer um novo movimento. O novo movimento vai dar trabalho, mas vai alterar o resultado. Amém? Tudo está na palavra, irmãos. Tudo está na palavra. Eu queria melhorar de emprego. Aí Deus me disse, te qualifica, te aperfeiçoa, tem uma nova qualificação, que você vai ter um novo posto de trabalho, não é óbvio? Mas aí as pessoas querem mudar de emprego, mas não querem fazer o movimento que produz aquilo que é necessário para ter uma nova qualificação, para ter uma nova oportunidade. Quer que Deus resolva. Não, meu querido, Deus não vai resolver. Nós fazemos o movimento e Deus ajuda. Amém? Bartimeu se levantou, Bartimeu gritou e Jesus ajudou. Mas ele teve que fazer um movimento, ele teve que ter ação, ele teve que decidir, ele teve que romper com as limitações, ele teve que romper com os empecilhos, ele teve que fazer a parte dele. E o interessante é que enquanto ele gritava, tinha um monte de gente mandando ele calar a boca. O bom é que ele nem estava vendo quem é que mandava calar a boca. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes quando a gente está olhando, a raiva já vem junto. A gente já mira o alvo, né? Oh, que orelha boa, né? A gente já pensa umas coisas assim. Como ele não estava vendo nada, ele persistia. É por isso que é importante muitas vezes a gente fechar os olhos para a realidade. E se movimentar pelo crer. Pelo crer. Ele não se abateu, ele não desistiu, ele persistiu. Por isso diz, sede forte, firmes, perseverantes. Porque quem é forte, firme e perseverante, alcança, irmãos. Pastor, eu estou orando há tanto tempo. Dá um movimento diferente nessa oração. Busca na palavra qual é a direção. E começa a orar essa direção da palavra. É pelo ouvir. E aí começa o movimento. E o movimento vai alterar o resultado, ou o movimento vai trazer o resultado esperado. Amém? Bartimeu persistiu. Não desistiu, ele continuou gritando, até que ele chamou a atenção de Jesus. E quando ele veio até Jesus, ele veio com uma decisão tomada, de realmente mudar a história da vida dele. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Diz ali que quando ele levantou, ele jogou fora a capa dele. Ai, pastor, o que tem jogar fora a capa? Para os mendigos naquela época, a capa era a fonte de arrecadação. Eles botavam a capa entre os joelhos e o pessoal jogava as moedinhas na capa. Significa que quando ele pegou a capa e jogou, ele estava dizendo, não quero mais essa vida.
eu vou ter uma atitude agora, eu vou fazer um movimento agora que eu tenho certeza que não vou voltar para essa mesma condição. Eu não vou voltar mais para essa mesma situação. Eu não vou ficar mais aqui retido, paralisado, vivendo essa mesmice. Eu não vou mais. É mudança de vida a partir de agora, porque eu vou para Jesus. Esse, às vezes, é o movimento que falta com clareza na minha e na sua vida. É por isso que eu disse, eu não sei se o primeiro movimento de Bartimeu foi pela fé, mas eu tenho certeza que o movimento que ele fez foi para mudar a vida dele. E ele fez esse movimento tendo certeza que Jesus era o meio, que Jesus era a fonte, que Jesus era a contribuição que ele precisava para realmente viver algo novo. Se nós estamos nessa conexão com Cristo, se nós estamos nessa força, nessa certeza, se nós estamos conectados com Ele, nós vamos viver algo novo. Nós vamos experimentar a soberania de Deus, manifesta na minha e na sua vida. Nós vamos alterar resultados, nós vamos transformar o destino da maneira com que nós projetamos, porque é possível fazer isso. Nós podemos sim fazer os movimentos que vão alterar o resultado ou vão promover o resultado que queremos, porque nós somos o meio, a solução, mediante o poder de Cristo para fazer. Bartimeu antes dependia dos outros. Quando ele deu um pulo, e ele saltou, e ele lançou a velha vida fora, ele passou a ser a sua própria solução. E o movimento dele produziu um novo resultado para a sua vida. Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? E ele foi incisivo, certeiro e definido na sua decisão. Eu quero ver. E é maravilhoso, porque Jesus só olha para ele e diz: então veja. Às vezes a gente pensa que Jesus vai fazer uma coisa mirabolante. Não. Às vezes a coisa é bem simples. Quer ver? Veja. Veja. Jesus, Ele nos concede exatamente o que precisamos, se nós temos definido diante dEle o que queremos. Por isso está escrito: faça conhecidas as vossas petições diante de Deus. Faça conhecida as vossas petições diante de Deus. Quando eu fui buscar um emprego melhor, a primeira coisa que a minha esposa disse para mim assim, ela leu aquele livro Quarta Dimensão do pastor Paul Young-Cho. Alguém já ouviu falar? Até hoje ela me incomoda. Namur, tu já leu? Eu digo, eu vou ler. Eu vou ler. Irmã, faz 28 anos. Faz 28 anos que ela quer que eu leia o livro. Ela leu esse livro Quarta Dimensão, irmãos, e ela entrou na quarta dimensão. Ela resolveu viver a quarta dimensão. E aí eu me lembro que ela dizia assim para mim: tá, mas tu já disse para Deus qual é o emprego que tu quer? Porque, irmãos, eu estava assim, tá? Aonde me chamava eu estava indo. Eu estava que nem metralhadora, eu estava dando tiro para todo lado. Aonde caísse estava bom. Amém? Aí ela disse: não, define o que tu quer. E aí eu comecei a analisar a minha vida, né? As minhas características, o que eu gostava.
E aí eu disse para ela, não, eu quero voltar a ser funcionário público. Então tá bom, então é funcionário público, e tu não vai escolher mais nada. Amém. E aí, irmãos, nós começamos a orar. E aí ela dizia assim para mim, te imagina trabalhando no lugar, te imagina sentado na mesa. Irmãos, eu vivi a quarta dimensão. Ela dava todos os detalhes para mim, faz assim, visualiza assim, não, mas tu tem que crer assim. Irmãos do céu, foi meses orando, mas a vitória veio. Amém? Porque Deus faz. Deus faz. Pastor, o que o senhor fez? Eu fiz os movimentos para Deus poder me ajudar. Amém? Eu fiz os movimentos. Eu fui estudar. Eu fui me reciclar. Eu fui aprender. Eu fui buscar o conhecimento. Eu fui me qualificar. Eu fui fazer a minha parte. E aí Deus construiu a outra. Amém? É isso que eu preciso entender. Bartimeu saltou, jogou a velha vida fora, foi com determinação, sabendo o que queria para a sua vida, e recebeu, porque aquele que crê, recebe. E hoje, se você fizer o movimento, em direção ao resultado que você quer, Jesus vai fazer o movimento em direção a essa vitória. Amém? Fique de pé. Feche teus olhos. E agora eu quero que você feche os olhos para a realidade daquilo que é o problema, daquilo que é a adversidade, daquilo que está te incomodando, daquilo que está te tirando a paz, daquilo que está te entristecendo, daquilo que está te gerando dúvida, daquilo que está colocando na tua mente uma incerteza, uma insegurança, um medo. Quero que você visualize com os olhos da fé essa situação que você está passando, está enfrentando. Quero que você visualize e no teu coração você decida que movimento você quer fazer para alterar esse resultado. Porque hoje Jesus está aqui. E a tua oração vai chamar a atenção dele. E essa oração vai produzir o resultado. Essa oração vai movimentar o céu. Essa oração vai germinar. Vai começar a trazer à existência aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você quer que faça parte da sua vida, aquilo que você quer vivenciar mediante a fé, aquilo que você crê que Deus pode fazer. Enquanto adoramos a Ele, fale, abra o teu coração, deixa Ele ouvir a tua voz, a voz da tua alma, do teu clamor, da tua súplica. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura.
Jesus, eu preciso. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu diz, Senhor, que nós devemos fazer conhecida a Ti as nossas petições, de apresentar diante de Ti as nossas causas. E nesta noite assim o fazemos, ó Senhor, para que em nome de Jesus nós possamos usufruir da riqueza da Tua glória, manifesta através de Jesus Cristo, a qual mediante a fé movimenta os céus, a qual mediante a fé movimenta a terra até mesmo, porque Jesus disse: eis que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mediante a nossa fé em Cristo nós podemos movimentar qualquer coisa em qualquer ambiente, porque a Tua soberania assim nos permite. Que em nome de Jesus Tu comece a abrir a porta, Senhor, Tu comece a movimentar a cura, Tu comece a trazer a restauração, Tu comece a trazer a restituição, Tu comece, Senhor, a operar o milagre, Tu comece a dar a vitória, Tu comece a abrir, Senhor, o mar, Tu comece a trazer, Senhor, o Teu poder para o deserto florescer, Tu comece, Senhor, a gerar frutos de justiça, Tu comece, Senhor, a curar a alma, a curar o corpo, a curar, Senhor, a mente, a curar, Senhor, as feridas que possam ter sido produzidas por circunstâncias, por adversidades, e que estão no coração causando dano. Vem com o Teu bálsamo de cura e trata essa ferida. E em nome de Jesus, que toda amargura se transforme em alegria, que todo pranto se transforme em riso. Que em nome de Jesus, Pai, aonde estava o desespero, que haja agora a esperança. Oh Pai, em nome de Jesus, opera mediante o Teu poder e abençoa essa vida, supra essa necessidade, mostra o caminho da vitória financeira, dá estratégias para levantar esse negócio, para levantar essa empresa, dá estratégia para o Teu filho crescer dentro dessa empresa, para ele ter um novo ambiente de trabalho. Movimenta o Teu poder, Senhor, movimenta, faz o movimento de encontro ao movimento que cada um nessa noite está fazendo em oração, para mudar essa circunstância, para mudar essa situação, para romper com essa forma, para romper com esses limites, para romper com as barreiras, para superar essas adversidades, para transpor os obstáculos, para vencer esse desafio, porque poderoso és Tu em obras, e Tu, ó Senhor,
manifesta o poder com transbordância, porque Tu não és um Deus limitado. Tu não és um Deus limitado, pelo contrário, Tu és um Deus que supera qualquer expectativa. Tu és um Deus que vai mais além. Tu és um Deus que faz muito mais. Tu és um Deus, Senhor, que é transbordante no dar. Tu és um Deus que nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, porque Tu nos deste, através de Jesus Cristo, a certeza dessas conquistas, a certeza dessas vitórias, a certeza desse direito de viver e de experimentar o melhor nesta terra. Que assim Tu te manifestes, Senhor, e em nome de Jesus cada um veja a riqueza da Tua glória em Cristo Jesus manifesta em vitória, em bênçãos, em provisão, em prosperidade, em suprimento, em livramento, em nome de Jesus. Em Tuas mãos, nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, meu Senhor, eu sairei daqui crendo. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia, aplauda, glorifique esse Deus.